Olá, meus amigos, vamos tratar nessa aula de hoje sobre o princípio da legalidade. Vamos analisar o princípio da legalidade a partir de uma pergunta provocadora que é a seguinte: quais são as exceções previstas no direito brasileiro, na Constituição de 88, ao princípio da legalidade em matéria tributária? Antes, porém, de nós respondermos essa questão, nós vamos analisar o que significa o princípio da legalidade, em que casos ele se aplica, que hipóteses ele não se aplica e quais são essas exceções constitucionalmente previstas a esse tão importante princípio quando nós estudamos as limitações constitucionais ao poder de tributar. De acordo com o artigo 150, inciso 1 da Constituição de 1988, nós temos o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então a Constituição veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exijam ou aumentem tributos sem que haja uma lei estabelecendo essa determinação, sem que haja uma lei prevendo essa exigência ou este aumento. O que significa esse princípio da legalidade? Ele é ainda complementado, na verdade, pelo artigo 97 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: somente a lei pode estabelecer 1. A instituição de tributos ou sua extinção. Então vejam, quando a Constituição fala que é vedado exigir tributos, exigir no texto constitucional deve ser lido, na verdade, como instituir tributos, tratar de todos os elementos necessários para que esse tributo possa incidir, ser aplicado e ser cobrado num caso concreto. Então, eu preciso que a lei trate da instituição de tributos e também, consequentemente, da extinção de tributos. Somente a lei pode majorar ou reduzir tributos. Como regra, nós vamos ver as exceções ao longo da nossa aula de hoje. Somente a lei pode tratar da definição do fato gerador da obrigação tributária, ressalvado o disposto no artigo tal, e depois nós vamos ver também aqui, eventualmente, se as exceções subsistem ou não. A fixação de alíquota, a combinação de penalidades e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários. Conforme destaca o professor Paulo de Barros Carvalho, o veículo introdutor da regra tributária no ordenamento jurídico brasileiro há de ser sempre a lei. Lei aqui em sentido amplo. Óbvio, nós podemos ter lei complementar, de acordo com o caso, lei ordinária, medida provisória, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Porém, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária diz mais que isso, estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia, ou seja, a lei que traz para o ordenamento jurídico, para o mundo jurídico um determinado tributo, que ela traga no seu bojo, que ela traga no seu texto todos os elementos necessários para que eu tenha a descrição daquele fato jurídico que eu pretendo tributar e, consequentemente, para que eu possa, a partir dali, ter a previsão da relação jurídica que decorre deste fato. Esse plus caracteriza o que se chama de tipicidade em matéria tributária. Então, é muito importante nós destacarmos aqui que a exigência de lei em matéria tributária significa que somente a lei pode instituir tributos. Ok, isso está previsto na Constituição de 88, mas qual é o conteúdo material do princípio da legalidade? O que significa essa afirmação? Significa que a lei deve tratar de todos os elementos necessários para que esse tributo possa incidir e ser cobrado num caso concreto. Tudo bem, professor, mas quais são esses elementos necessários, esses aspectos, esses elementos essenciais para que um tributo possa incidir e ser cobrado num caso concreto? Bom, esses elementos são o que a doutrina determina aspectos essenciais da hipótese de incidência de um tributo. São os aspectos material, a lei deve descrever a situação que gera o dever de pagar o tributo; temporal, o momento em que ocorre o fato gerador desse tributo; espacial, o local onde ocorre o fato gerador desse tributo, o local onde ocorre essa situação que vai dar ensejo ao nascimento da obrigação tributária; e a consequência dessa conduta descrita no tempo e no fato, que é
Quem vai poder exigir de quem, né, o sujeito ativo vai poder exigir do sujeito passivo uma determinada quantia, aspecto quantitativo a título de tributo. Nós temos aqui o que o professor Paulo de Barros Carvalho chama de descritor e prescritor, antecedente e consequente. Nós temos aspectos material, temporal e espacial, que é uma conduta descrita no tempo e no espaço, de forma genérica e abstrata na lei, que por sua vez traz como consequência a possibilidade de ser constituído um crédito tributário e cobrado uma determinada quantia no âmbito de uma relação jurídica tributária do contribuinte, aspectos quantitativo e subjetivo. Então esse é o conteúdo material do princípio da legalidade. Somente a lei pode instituir tributo, significa que a lei deve tratar de todos os elementos necessários para que esse tributo possa incidir e ser cobrado no caso concreto. É cabível a delegação ao regulamento de algum desses elementos? Aqui, a priori, a nossa resposta é não. É vedada a figura do decreto ou do regulamento delegado em matéria tributária. Mas nós precisamos detalhar melhor essa afirmação e o não vira um depende, na medida em que o que eu não posso é ter um regulamento autônomo que vai inovar no ordenamento jurídico, que vai trazer algo novo. Mas eu posso ter um decreto que regulamente o texto daquela lei. E aí é muito importante nós nos colocarmos, nós conseguirmos analisar, nós conseguirmos identificar a diferença entre um decreto autônomo, que é aquele que está criando algo novo que não está previsto na lei, daquele que é um regulamento que está complementando o texto legal, que é aquele que está explicitando o texto legal. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de delegação legislativa, a jurisprudência da Corte tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do princípio da legalidade, desde que o legislador estabeleça um desenho mínimo que evite o arbítrio. Então, o Supremo Tribunal Federal, assim como, de certa forma, a doutrina, não a doutrina mais tradicional em matéria tributária, mas parte da doutrina, vem admitindo uma flexibilização do princípio da legalidade, na medida em que se reconhece hoje que é inviável que a lei trate par e passo de tudo aquilo que é necessário para reger a vida em sociedade. Então, muitas vezes, nós temos matérias que são matérias de regulamento, que podem ser tratadas por atos normativos infralegais, inclusive no direito tributário, inclusive em relação à matéria tributária. É necessário, porém, que a lei trate do desenho dentro do qual esse regulamento vai atuar. Ora, como eu posso vislumbrar isso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Vamos analisar alguns casos concretos. Bom, primeiro, a lei autorizadora em todo caso deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade, diz o Supremo Tribunal Federal. E talvez o primeiro julgado mais significativo em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão foi o caso em que o Supremo analisou as alíquotas do SAT, que era o seguro de acidente do trabalho, em que a lei previa apenas alíquotas que variavam de acordo com o risco da atividade. Nós tínhamos determinadas atividades que eram descritas na lei como atividade de risco baixo, médio e alto. E aí o regulamento é que definiria quais atividades se enquadrariam como risco baixo, risco leve, risco médio ou risco alto, risco grave. Seria possível que a lei delegasse ao regulamento o tratamento desse tema? Vejam, a lei tratou de todos os elementos necessários para que o tributo pudesse incidir e ser cobrado, a lei fixou a alíquota, a lei falou qual alíquota seria aplicável para cada caso, risco mínimo, risco médio, risco máximo, estabeleceu as alíquotas que se aplicaria a cada uma dessas hipóteses, mas a lei não conseguiu prever e nem conseguiria projetar no tempo quais seriam as atividades que deveriam ser encaixadas e descritas como risco mínimo, risco médio e risco máximo, e delegou ao regulamento o tratamento dessa matéria. É possível isso? Será que aqui eu tenho o desenho necessário para que o princípio da legalidade em matéria tributária seja observado? Ou será que houve violação à legalidade e a própria lei deveria dizer o que é risco mínimo, o que é risco médio, o que é risco máximo? Bom, segundo o Supremo Tribunal Federal, o fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, previsto no artigo 5º, inciso 2, e nem da legalidade tributária prevista no artigo 150, inciso 1. Então vejam, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o fato do regulamento complementar o texto legal, regulamentar o texto legal, definindo, de acordo com os dados estatísticos
de acidente de trabalho levantados nos últimos anos para definir o que era risco mínimo, médio e máximo, não viola o princípio da legalidade. E aí nós tivemos um outro caso também interessante, que foi o seguinte. No caso dos conselhos de fiscalização profissional, era bastante discutida a possibilidade da lei delegar aos conselhos a fixação das próprias anuidades. Isso violaria a legalidade ou não? Bom, considerando que as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional foram tidas pelo Supremo Tribunal Federal como sendo contribuições, ou seja, como sendo uma das modalidades de contribuições previstas na Constituição de 88 e, portanto, tendo natureza tributária, elas necessariamente têm que observar a legalidade. Então, se elas têm que observar a legalidade, elas têm que ser criadas por lei? Tem. A lei poderia delegar ao Conselho a fixação desses valores? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não poderia, porque isso violaria a legalidade tributária. Vamos analisar o julgado. A Lei 11.000 de 2004, que estabeleceu uma delegação aos conselhos para fixar ou majorar suas contribuições, é inconstitucional. Vejam que nesse caso ele não estabeleceu um desenho mínimo, ela simplesmente delegou, ela relegou, ela deixou para os conselhos a fixação dos valores, inclusive a majoração dos valores por esses conselhos previsto. Vejam, nesse caso, eu não tenho aquela relação de complementariedade dita pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho aqui uma simples regulamentação do texto legal. É o próprio regulamento, é o próprio ato do Conselho que estaria inovando no ordenamento jurídico e fixando o valor devido por cada pessoa inscrita naquele Conselho de Fiscalização Profissional. Outro caso, também envolvendo conselhos, a RT, que tem natureza jurídica de taxa, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não viola a legalidade tributária, a lei que prescrevendo o teto possibilita ao ato normativo infralegal fixar o valor da taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Aqui nesse outro caso, a peculiaridade é que a lei fixou determinados estándares, parâmetros, fixou inclusive aqui no caso o teto e delegou que dentro desse teto a lei pudesse estabelecer o valor devido, ou melhor, o regulamento pudesse estabelecer o valor devido e neste caso o Supremo entendeu que não haveria violação ao princípio da legalidade. Dito isso, nós podemos afirmar que essa avaliação é casuística. É preciso analisar caso a caso se o regulamento delegado violou ou não a Constituição, é compatível ou não com o princípio da legalidade em matéria tributária. Um conteúdo bastante importante aqui é o seguinte: há casos em que não se aplica o princípio da legalidade e há exceções ao princípio da legalidade previsto na Constituição. Qual é a diferença entre um caso em que não se aplica o princípio da legalidade e um caso em que eu tenho uma exceção ao princípio da legalidade? Vejam, quando eu falo em que um determinado caso não se aplica o princípio da legalidade, o que eu quero afirmar em última análise é que naquele caso eu não tenho nem a instituição e nem a majoração de um determinado tributo. Por outro lado, se eu tenho uma exceção ao princípio da legalidade, eu tenho uma hipótese em que, a priori, o princípio da legalidade se aplicaria para aquele caso, mas como eu tenho uma regra especial, uma regra excepcional, o princípio não será aplicável. Vamos ver algumas dessas hipóteses. De acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 97, parágrafo 2º, não constitui majoração de tributo, para os fins dispostos no inciso 2 desse artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, o que está dizendo o Código Tributário aqui? Que quando eu simplesmente atualizo o valor da base de cálculo prevista para o IPTU, por exemplo, monetariamente, eu não estou majorando o tributo, eu não estou aumentando o tributo, eu estou apenas recompondo aquele valor histórico que vai sendo corroído pelo processo inflacionário, pela inflação. Agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, vamos analisar o julgado, vamos analisar a jurisprudência do Supremo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização por ato do Executivo em percentual superior aos índices oficiais de inflação. Da mesma forma, a súmula 160 do STJ também considera incompatível com a legislação tributária o aumento do IPTU em índices superiores aos índices oficiais de inflação. O que significa isso? Se eu tenho um valor previsto em lei, se eu tenho uma pauta de valores, uma planta fiscal de valores que estabelece a base de cálculo, o valor venal de cada imóvel para fins de cálculo do IPTU, eu posso ano a ano corrigir esses valores, corrigir de acordo com os índices oficiais de inflação. Eu estou aumentando o tributo?
Não é majoração de tributo. Eu posso aumentar além da inflação para corrigir pelo valor de mercado? Não, porque eu precisaria de uma lei para mudar a pauta fiscal, a planta de valores previstas na lei anterior. Aí sim eu precisaria observar a anterioridade. Um outro julgado bastante interessante no Supremo Tribunal Federal, que chegou a gerar uma súmula no Supremo Tribunal Federal, é o caso que trata do prazo de recolhimento de tributo. Segundo a súmula 669 do Supremo Tribunal Federal, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade e, obviamente, também não se sujeita ao princípio da legalidade em matéria tributária. O que significa isso? Significa que o princípio da legalidade em matéria tributária não necessariamente demanda que o prazo de vencimento da obrigação tributária esteja previsto em lei. Pelo contrário, o Código Tributário Nacional, ele inclusive é expresso no sentido de que, não havendo previsão em lei, considera-se que o tributo é devido a partir de 30 dias daquele em que o contribuinte se considera notificado do lançamento. Então vejam, esse prazo ele pode estar previsto na lei, ele pode estar previsto no ato normativo infralegal, ou ele está previsto de forma subsidiária no Código, caso não haja previsão na lei, nem em atos normativos infralegais. Não é matéria reservada à legalidade. Aqui não é exceção à legalidade. É uma hipótese não aplicação do princípio da legalidade, porque eu não tenho aqui majoração nem instituição de tributo. Isso aqui não é o aspecto temporal. Aspecto temporal é quando ocorre o fato tirador. O prazo que eu tenho para pagar é uma providência posterior, é outra coisa, é algo que não se confunde. Então eu poderia, inclusive, reduzir por decreto aquele prazo anterior também previsto por decreto. É óbvio que se o prazo estiver na lei, eu não posso reduzir por decreto. Agora, se a lei for omissa, o decreto pode fixar esse prazo. Inclusive, pode reduzir esse prazo sem que haja qualquer violação à legalidade ou à anterioridade em matéria tributária. De acordo com o artigo 113, parágrafo 2º ainda, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Significa dizer que, quando nós estamos tratando de obrigações acessórias, que são deveres formais, deveres instrumentais, no interesse da fiscalização e da arrecadação de tributos, eu não precisaria de lei em sentido formal para tratar deste tema. Então, essas hipóteses eu posso tratar como hipótese não aplicação do princípio da legalidade, porque eu não teria, nesses casos, nem instituição e nem majoração de tributo. Ao lado dessas hipóteses, nós temos exceções ao princípio da legalidade, que são aqueles casos para os quais eu não tenho aplicação do princípio da legalidade. Eu tenho uma exceção, melhor dizendo, ao princípio da legalidade. De acordo com o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5, Imposto sobre a Importação, Imposto sobre a Exportação, IPI e IOF. IE, IPI e IOF. Nesses casos, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos por meio de ato normativo infralegal. Significa que, dentro dos limites estabelecidos em lei, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas por ato normativo infralegal. Eu tenho uma exceção à legalidade? Tenho uma exceção parcial ao princípio da legalidade, porque nessas hipóteses o Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos sem que seja necessário lei formal para tanto. Atenção! É necessário que haja, nessas hipóteses do artigo 153, parágrafo 1º, uma lei ordinária estabelecendo os limites. O Poder Executivo pode, diz a Constituição, dentro dos limites estabelecidos em lei, então eu preciso de lei ordinária estabelecendo os limites. Poder Executivo, ainda segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não significa necessariamente presidente da República. Nós temos determinados tributos, como o Imposto sobre a Importação, em que essa atribuição é de um outro órgão, no caso a CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior. E por fim, não é necessária a fundamentação desse ato. Não é necessário que os considerandos pelos quais o Poder Executivo vai majorar ou vai reduzir a alíquota do Imposto sobre a Importação, do Imposto sobre a Exportação, do IPI ou do IOF esteja veiculado no decreto, no ato normativo infralegal
que vai resultar nessa redução. Isso pode estar no processo administrativo, isso pode estar em outros documentos da Presidência da República, não necessariamente no próprio decreto que vai veicular a redução ou a majoração desses impostos. Além disso, ainda no âmbito das exceções, nós temos emenda constitucional número 33, que criou a CID e o ICMS sobre o setor de combustíveis, em que nós temos alíquotas que poderão ser reduzidas e reestabelecidas pelo Poder Executivo, no caso da CID. Nós temos as alíquotas fixadas pelo CONFAS, no caso do ICMS. No ICMS, nas operações interestaduais, que as alíquotas são fixadas por resolução do Senado, que tem força de lei. E uma hipótese muito interessante para nós finalizarmos a aula de hoje, que diz respeito ao PIS e a COFINS, em que a legislação infraconstitucional autorizou o Executivo a reduzir a zero e reestabelecer por patamar estabelecido em lei e jurisprudência dos tribunais. Por hora, não há decisão definitiva, mas a jurisprudência dos tribunais, por hora, é no sentido de que não haveria violação ao princípio da legalidade, embora essa hipótese não esteja veiculada na exceção, e sim apenas na lei ordinária. Com isso, nós fechamos essa abordagem do princípio da legalidade, tratando das hipóteses em que o princípio se aplica, das hipóteses em que o princípio não se aplica e tratando das exceções ao princípio da legalidade em matéria tributária.